Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física do tópico termologia e a nossa aula calorimetria, diagrama de fases. Então vamos para a nossa aula. Então vamos agora compreender o nosso primeiro tópico, diagrama de fase. Ah, professor, o que seria diagrama de fases? Então nós temos aqui que o estado físico da substância depende de dois pontos, depende da temperatura e pressão. E aí, pessoal, o que seria o diagrama, então, de fase? Nós temos o diagrama como conjunto de todos os pontos em temperatura e pressão que nós podemos ter. E nesse diagrama, nós dividimos em três curvas, que separam os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E essas três curvas se unem num ponto em comum, que é chamado ponto triplo. Professor, o que seria o ponto triplo? Vamos ver agora. O ponto triplo, pessoal, é uma pressão e temperatura em que é possível uma substância estar nos três estados físicos simultaneamente. Ah, professor, é possível sim, mas depende de uma pressão e temperatura para que isso ocorra. E nós temos também no diagrama um outro ponto, chamado ponto crítico. O que seria o ponto crítico? É o ponto que a temperatura e pressão separa o que é vapor e o que é gás do estado gasoso. Então, lembrando que vapor e gás são diferentes. Então, pessoal, vamos aqui fazer a observação que o estado físico da substância depende da temperatura e pressão. Não podemos esquecer agora esse detalhe. Tá bom? Vamos agora compreender o diagrama de fases de substâncias em geral. Pessoal, nós temos aqui o gráfico que representa o conjunto de pontos entre pressão e temperatura, chamado diagrama de fases. E ele é composto por curvas que se encontram num ponto em comum. As três curvas, elas separam os estados físicos. Esse ponto em comum é chamado ponto triplo. Ah, professor, o que seria o ponto triplo? Seríamos uma pressão e temperatura em que os três estados físicos se encontram simultaneamente em equilíbrio. E agora nós temos aqui o que representa cada região dessa. Então, nós temos aqui o sólido. Qualquer ponto nessa região, a substância está no estado de temperatura. Nós temos também o estado líquido, que está qualquer ponto nessa região, aqui. E nós temos o estado gasoso, que representa tanto a região que está antes do pontilhado e depois. O que diferencia essas duas regiões? Vamos compreender, chamado ponto crítico. O ponto crítico apresenta uma temperatura crítica e uma pressão. Quando nós temos abaixo da temperatura crítica, nós temos o estado vapor. E acima da temperatura crítica, nós temos o estado gás. Então, vapor é diferente de gás. Mas o que diferencia os dois? Pessoal, vamos compreender de uma forma bem direta. Professor, o vapor pode se tornar líquido? Sim, de duas formas. Ou nós aumentamos a pressão, observa que ele se torna líquido sem alterar a temperatura. Então, podemos aumentar a pressão sem diminuir a temperatura. Ou nós podemos diminuir a temperatura na mesma pressão. Então, observe aqui, pessoal, que indo do vapor para o líquido, nós temos a condensação. Então, o vapor é possível ocorrer a condensação tanto aumentando a pressão na temperatura constante, como diminuir a temperatura, resfriar na mesma pressão. Agora, o gás, não. Observe que se nós aumentarmos a pressão, não ocorre a passagem para o estado líquido. Agora, nós podemos fazer uma forma aqui. Nós podemos pegar o gás e resfriar na mesma pressão. Observe que ele se torna líquido. Então, a diferença entre vapor e gás é que o vapor se torna líquido tanto alterando a pressão como a temperatura. No caso, aumentando a pressão e resfriando, diminuindo a temperatura. Agora, o gás só se torna líquido diminuindo a temperatura, resfriando. Então, está aí a diferença entre vapor e gás. Agora, um detalhe importante, pessoal, aqui que nós temos é que essas curvas estão sempre, observe aqui, sempre crescente. Então, o que nós entendemos?
que se nós aumentarmos a pressão de uma substância, nós vamos aumentar a sua temperatura de estado físico. Se nós diminuirmos a pressão, nós vamos diminuir a temperatura. Como assim, professor? Vamos dar o exemplo à água. A água, na pressão 1 atm, ela sofre fusão a 0 graus Celsius, que é do sólido para o líquido. Agora, a água também sofre vaporização a 100 graus Celsius a 1 atm. Porém, se nós alterarmos essa pressão, a temperatura de mudança de estado físico também vai alterar. Então, o que nós observamos? Essas curvas aqui, elas são as curvas, pessoal, de mudança de estado físico. Observe aqui no ponto A que essa curva está saindo do sólido para o líquido. Então, nós temos o chamado fusão. Então, se nós tivermos um ponto aqui abaixo do A, nós temos uma pressão e temperatura que está ocorrendo a fusão. Se nós aumentarmos a pressão, também aumenta a temperatura de fusão. Então, por isso que qualquer ponto aqui, se nós aumentarmos a pressão, aumenta a temperatura de mudança de estado físico. Nós temos outro ponto B, que se nós tivermos aqui, o que é o ponto B? É do líquido para o gasoso, vaporização. Se nós tivermos um ponto aqui abaixo do B, vai ter uma pressão e temperatura. Se nós aumentarmos a pressão, a temperatura também de vaporização aumenta. E nós temos o ponto C, que é chamado sólido para o vapor, para o gás aqui, que é a sublimação. E aí, professor, como é que nós entendemos que se nós tivermos um ponto aqui abaixo do C, a pressão e temperatura é uma, se nós aumentarmos a pressão, a temperatura também aumenta da sublimação. Então, não podemos afirmar que uma substância sempre vai mudar de estado físico, sempre numa temperatura determinada. Também depende da pressão. Está aí a grande observação deste gráfico. A temperatura de mudança de estado físico depende da pressão, tá bom? Então, vamos agora fazer a observação sobre diferença entre vapor e gás. Um importante detalhe é que o vapor é diferente de gás. O gás não volta a ser líquido alterando a pressão, apenas a temperatura, resfriando. E o vapor volta a ser líquido alterando a pressão e temperatura. Tudo bem? Então, nós temos aqui a diferença entre gás e vapor. Lembrando também que gás, quando retorna para o estado líquido, nós chamamos liquefação. E vapor, nós chamamos condensação. Vamos agora para o gráfico do diagrama para substâncias anômalas. Pessoal, e aqui nós temos o diagrama de fases para substâncias anômalas, como água, ferro, bismuto. Lembrando que o diagrama é o conjunto de pontos que nós podemos ter de pressão e temperatura. Tudo bem? Agora, funciona igualmente nas substâncias em geral. Nós temos aqui as três curvas que se encontram no ponto triplo, que é os três estados físicos em equilíbrio nesse ponto de pressão e temperatura. Nós temos aqui a separação dos estados físicos, o sólido, líquido e gasoso. Lembrando que existe a pressão e temperatura crítica, que separa o vapor do gás. O gás não se torna líquido alterando a pressão e o vapor se torna líquido alterando a pressão. Tudo bem, pessoal? E agora um ponto importante. Lembrando que nós temos as curvas. Cada curva representa mudança de estado físico. Nós temos a fusão, que é do sólido para o líquido. O que nós observamos agora? Que das três curvas, a única curva que está no sentido contrário é a da fusão. O que significa dizer então, professor? É que se nós aumentarmos a pressão, a temperatura de fusão vai diminuir. Contrário das substâncias em geral. Então agora a única diferença está na curva da fusão. Tá certo, pessoal? Então muito cuidado aí na curva entre sólido e líquido. Se aumentarmos a pressão, a temperatura diminui. Então, continuando, a curva B é a curva da vaporização. Lembrando que se nós aumentarmos a pressão, aumenta a temperatura de vaporização. Aqui não muda. E nós temos a curva da sublimação, do sólido para o gasoso. E continua. Se aumentarmos a pressão, aumenta a temperatura de
sublimação. Então, a única diferença agora está na curva da fusão, que ocorre, pessoal, com as substâncias anômalas, como, por exemplo, a água, de 0 a 4 graus Celsius. Está ocorrendo essa anomalia, tá bom, pessoal? Então, lembrando que aqui, cada ponto aqui representa, nessas curvas, uma transição de mudança de estado físico. Nós podemos observar que se alterarmos a pressão, ou aumentando ou diminuindo, a temperatura também altera nessa mudança de estado físico. A diferença é que apenas para as substâncias anômalas, aumentando a pressão, diminui a temperatura de fusão. Vamos agora mostrar isso no próximo tópico. Um importante detalhe para diferenciar substâncias em geral de substâncias anômalas. Vamos colocar aqui que substâncias em geral, se aumentarmos a pressão, a temperatura de fusão e vaporização também aumenta. E, diminuindo a pressão, a temperatura de fusão e vaporização também diminui. Então, lembrando que o estado físico, a sua mudança de uma substância, depende da pressão e temperatura. Tudo bem? Agora, a diferença está para substâncias anômalas, como água, ferro e bismuto. Quando nós aumentamos a pressão, a temperatura de fusão diminui, mas a temperatura de vaporização aumenta, continua a direta entre pressão e vaporização. Apenas inverte com a fusão. Diminuindo a pressão de uma substância anômala, aumenta a temperatura de fusão, mas diminui a temperatura de vaporização. Então, a única diferença está na temperatura de fusão, que é inversa com a pressão. Lembrando que esse detalhe está apenas para substâncias anômalas. Então, vamos aqui para o exemplo. Dado o diagrama de fase de uma substância, pergunta-se. Pessoal, nós temos aqui 4 alternativas, mas vamos anterior aqui à resolução. Primeiro, observar se esse gráfico é de uma substância em geral ou se é de uma substância anômala. Lembrando que a substância em geral, as curvas são sempre crescentes. Então, nós temos aqui uma substância em geral. Se fosse uma substância anômala, apenas essa curva estaria contrária. Então vamos aqui para a letra A. Que mudança de fase ocorre da substância passar do estado A para o estado B? Então, nós temos aqui do estado A para o estado B. Nós sabemos que a substância A aqui se encontra no estado sólido e a substância B se encontra no estado líquido. Então, aqui seria sólido, aqui nós temos líquido e aqui nós temos gasoso. Lembrando que aqui está representado as 3 formas de estado físico, tá bom? Agora, se sair do A para o B, nós vamos ter fusão. Então, lembrando que essa curva aqui é a curva da fusão. Então, pessoal, a letra A, vamos colocar aqui, na letra A vai ocorrer fusão, quando a substância sair do ponto A para o ponto B. Letra B. Que mudança de fase ocorre da passagem de B para C? Pessoal, lembrando que essa curva aqui é a curva da vaporização. Então, se sair do ponto B para o ponto C, nós vamos ter a vaporização. Então, vamos colocar aqui letra B, vaporização. Então, está aqui a letra A e a letra B. E na letra C, vamos ver o que vai ser pedido. Pessoal, vamos então para a letra C. Em que fase pode encontrar essa substância figurada pelo ponto D? Então, nós temos aqui o ponto D que está acima da curva. E essa curva é a curva da sublimação entre o sólido e o gasoso. Então, essa substância ainda está em transição na passagem entre sólido e gasoso, chamado sublimação. Então, vamos colocar aqui a letra C. A substância está em transição. Transição do sólido para o gasoso. Vamos abreviar do sólido para o gasoso. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui a letra C. E na letra D, se pergunta, e nos estados físicos figurados pelo ponto E, F e G? Então, nós temos aqui o ponto E, que é o chamado ponto triplo.
Então, o ponto E está nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então, vamos colocar aqui a resposta, primeiramente, para o ponto E. Então, letra D, o ponto E se encontra no estado sólido, líquido e gasoso simultaneamente. Então aqui nós temos o equilíbrio entre os 3 estados. O ponto F está na curva da fusão, está em transição entre o sólido e o líquido. Então vamos aqui colocar que o ponto F está em transição. Vamos apenas abreviar: transição entre o sólido e o líquido. E o ponto G, nós temos aqui o ponto G, que é a transição entre o líquido e o gasoso. Então, nós temos aqui o ponto G, também está acima da curva da vaporização. Tá bem? Então, vamos colocar aqui o ponto G em transição entre o estado líquido e gasoso. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui as alternativas e as respostas. Então, muito importante compreender que esses pontos, o que representa fora da curva e acima da curva. Tá bom, pessoal? Vamos agora para o próximo tópico. Pessoal, vamos aqui para um importante detalhe em relação à água. Então, nós sabemos que o nível do mar, a pressão é 1 atm, 1 atmosfera. Então, a temperatura que a água passa do estado líquido para o gasoso, chamado vaporização, é 100 graus Celsius. Será que a água sempre vai vaporizar a 100 graus Celsius? Não, pessoal, depende da altitude. Professor, a altitude, pessoal, acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Se nós aumentarmos a altitude, a pressão do ar vai ficando rarefeita, diminui. E, consequentemente, lembrando que pressão e temperatura de vaporização são ligadas diretamente. A água ferve menos de 100 graus Celsius. E se nós diminuirmos a altitude abaixo do nível do mar, a pressão aumenta. Consequentemente, a temperatura de vaporização também aumenta, acima de 100 graus Celsius. Então, está aí uma grande consequência em relação à altitude. Tudo bem, pessoal? Então, vamos mostrar agora no exemplo. Então, vamos aqui para o exemplo que em alguns lugares o ponto de vaporização da água vai depender da altitude local. Professor, então a água nem sempre vai ferver a 100 graus Celsius? Não, vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui que Maceió, Recife e Rio de Janeiro, a sua temperatura de vaporização é 100 graus Celsius. O que significa dizer? Que essas cidades estão no nível do mar, por isso a temperatura é 100 graus Celsius. Para o Brasil, diminuiu. Então, significa dizer que a altitude aumentou, consequentemente, a pressão diminuiu e a temperatura de vaporização também diminuiu. Então, é importante notar, pessoal, que nem sempre a água vai ferver a 100 graus Celsius. Depende da pressão, e aqui está relacionada à altitude local. Nem sempre a água irá vaporizar a 100 graus Celsius. Vamos agora para o último exemplo. Então, vamos aqui para o exemplo do Enem. A vantagem do uso de panela de pressão. Então, vamos aqui grifar. É a rapidez para o cozimento dos alimentos. Rapidez para o cozimento dos alimentos. Isso se deve por quê? Pessoal, vamos então compreender que a panela de pressão, ela aumenta a pressão no interior para em torno de 2 a 3 atm. Pessoal, Então, a pressão aumenta, então, consequentemente, a temperatura que vai vaporizar, então, a temperatura de vaporização vai ser maior. Então, consequentemente, a temperatura sendo acima de 100 graus Celsius, vamos ter uma rapidez para o cozimento do alimento. Tá bom, pessoal? Então, está aqui, letra B. A temperatura de seu interior está acima da temperatura de ebulição, quer dizer, vaporização da água no local. Tá bom, pessoal? Então, está aqui a vantagem da panela de pressão. Aumentando a pressão no interior, vai aumentar a temperatura também e, consequentemente, vai vaporizar mais rápido porque a temperatura está acima
da temperatura local, tá bom? Então espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.